Vamos lá então para a primeira matéria, abrindo o programa, sobre censura. Moraes proibiu investigações em institutos de pesquisa eleitorais. Para ele, medidas são assossadas e parecem demonstrar a intenção de satisfazer o presidente Jair Bolsonaro. Vai, pode rodar. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, proibiu a condução das investigações dos institutos de pesquisa de opinião por parte do Conselho Administrativo de Defesa e Econômica e do Ministério da Justiça por meio da Polícia Federal. Em despacho realizado, Moraes diz que as tentativas de abertura de inquérito fossem assodadas em busca de satisfazer a vontade eleitoral do presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Na visão do ministro, compete à Justiça Eleitoral e a fiscalização destas entidades, inclusive com a participação e a possibilidade de impugnação dos envolvidos e com o exercício do poder de polícia para garantir a legitimidade eleitoral. Abre aspas. Ambas as determinações do Ministério da Justiça e do CAD são baseadas unicamente em presunções relacionadas à desconformidade dos resultados das urnas com o desempenho de candidatos retratados nas pesquisas sem que exista menção a indicativos mínimos de formação do vínculo subjetivo entre os institutos apontados ou mesmo práticas de procedimentos ilícitos, fecha aspas, afirma o presidente do TSE. Moraes determinou o envio da decisão à Corregedoria Eleitoral e à Procuradoria-Geral Eleitoral para apuração do eventual prática de abuso de poder político. Ele considera a possibilidade de suposto uso do órgão administrativo para favorecer a determinada candidatura, sem mencionar o nome de Bolsonaro. Muito bem, está aí um assunto que está sendo polêmica já essa semana. E aí, ontem, isso ganhou mais força ainda por conta dessa decisão da Alexandre de Moraes. E eu já vou começar com o Ricardo Frota. Ricardo, boa noite. Começar com você, porque você é advogado, intérprete do direito, operador do direito, digamos assim. E aí seria interessante ouvir o que você pensa dessa decisão do Alexandre de Moraes. Em outras palavras, ou resumindo, para quem às vezes as pessoas acabam ficando um pouco confusas em relação a esses termos jurídicos, na realidade o Alexandre de Moraes, assim, de forma muito objetiva, ele quis dizer que questão de pesquisa eleitoral, tudo que é relacionado à política é problema do TSE e não da Polícia Federal ou de qualquer outro órgão que seja, tipo o CAD, que ele citou, que não tem nada que está investigando. Então, gostaria de ouvir a sua opinião. Boa noite. Boa noite, Cícero. Boa noite a essa bancada. Boa noite ao telespectador que nos prestigia mais uma vez com a sua audiência. E, Cícero, o Alexandre de Moraes é um ativista político nato, né? Eu acho que ele criou uma extensão ali, um puxadinho do PT no gabinete dele no TSE. Então, todas as decisões dele tem sido sempre contrária ao atual presidente da República. Isso é inconcebível, uma decisão dessa, proibir institutos que estavam completamente tendenciosos, colocando Lula com uma diferença absurda, 17, 18 pontos, e agora não quer que seja investigado. Se fosse o contrário, se esse instituto tivesse errado em favor do Lula, aí eu não tenho a menor dúvida que ele realmente iria, até ele, de ofício, iria pedir uma investigação. Como é para o Bolsonaro, então, assim, todas as decisões do Alexandre de Moraes, tudo que ele vem fazendo é sempre para beneficiar um lado. Ele escolheu um lado, ele já escolheu Lula, isso tá muito claro. Antes, o apoio do Alexandre de Moraes era velado, né? Era mais tímido, era mais escondido. Hoje já está escancarado. O que o TSE está fazendo, o que o STF está fazendo, isso é um absurdo. Isso vai contra todos os princípios jurídicos que a gente estuda. Vai contra o Estado Democrático de Direito, vai contra a equidade entre os candidatos, porque a gente vê uma brutal desvantagem do Bolsonaro, porque tem um ativismo do judiciário que está atacando constantemente. Isso tem, quando chega para o eleitor, quando vê uma instituição que deveria ser séria, como o STF, puxando para um lado, realmente o eleitor fica confuso, porque acha que
tudo que é feito pelo TSE é de forma constitucional, mas não é. Então, eu acho um absurdo o que está acontecendo e o eleitor tem que ficar esperto, parar de acreditar nesse TSE, nesse Alexandre de Moraes. Esse cara tem que sofrer impeachment urgentemente. E agora, com essa renovação do Congresso, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, eu tenho certeza que lá na frente ele vai sofrer as consequências. Muito bem, Ramon Cujuí, boa noite. Você concorda com a opinião do seu colega de programa, Ricardo Frota, ou você tem um outro entendimento sobre essa medida, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Boa noite, Cícero. Boa noite, Paulo Cavalcante. Boa noite, Ricardo Frota. Bom tê-lo de volta. Boa noite, Herbert Lins. Boa noite, Juninho, que está aqui na técnica. E boa noite você, telespectador, que nessa sexta-feira, né, nos prestigia com a sua audiência, né, tanto pela canal aberto da Rema TV 5.1, quanto pela internet de qualquer ponto do planeta. Né, que esse programa aqui ele não é só assistido em Porto Velho, não, ele vai longe. Tá? Com relação à fala do Alexandre, a decisão do Alexandre de Moraes, né, é bem isso. Você não pode usar instrumento de Estado, né, para satisfazer o capricho do presidente. O que ele disse ali foi que ele não enxergava, no que foi colocado ali da investigação, nenhum indício de crime que indicasse a intervenção do CAD ou da Polícia Federal. O Ricardo falou aqui, mas não disse qual é o crime. Qual é a tipificação que ensejaria, né, colocar dois instrumentos fortes do Estado, como o CAD, quanto... Mas a investigação é para apurar. Eu não falei crime. Não é pra apurar. Eu falei que a investigação ela existe para apurar, alguma irregularidade. É para isso que existe investigação. Ninguém está falando de culpa, mas está falando que o Instituto errou muito em desfavor do Bolsonaro. Em todos os estados, com todos os apoiadores do Bolsonaro, sofreram diante desses institutos. Perfeito, sofreram. Você está sofrendo até agora. Dor de cotovelo aí, está doendo muito. Mas veja, o CAD e a Polícia Federal não são instrumentos que você usa, são instrumentos de Estado. Né? Então, o que eles apuram? Eles apuram fato e autoria. O fato tem que estar ligado a crime. Ora, se não há crime cometido, e é bom que se diga isso, né, por que a Polícia Federal está abrindo inquérito? Se não há crime cometido, por que o CAD está abrindo investigação? É isso que o Alexandre de Moraes disse. Ora, que houve erro no que diz respeito às pesquisas, isso aqui é pacífico entre nós. Eles acertaram os percentuais de Lula, como bem disse o Cícero, e erraram os de Bolsonaro. Instituto de pesquisa são empresas, né? E quem corrige erro de empresa é o mercado. Porque, como eu disse, os institutos eles vivem de uma moeda chamada credibilidade. Além do mais, as pesquisas que foram colocadas, elas passaram atendendo aos requisitos de uma resolução do TSE que diz como é que tem que ser pesquisa eleitoral. Se o TSE não encontrou ali nenhuma irregularidade, né, por que o Poder Executivo ativa o CAD e a Polícia Federal? Para atender mero capricho do presidente. Assim, que eu penso o seguinte, que ele está correto. Ora, quem tem que definir essas coisas a respeito de pesquisa no âmbito eleitoral é o TSE. E ele tem, inclusive, uma resolução que fala sobre as pesquisas. Né? E o Executivo agora, porque o presidente estava com dor de cotovelo igual o Ricardo, né, entrou aí para dizer que tinha que apurar. Ora, se não tem uma tipificação, né, não há por que ativar um organismo importante como a Polícia Federal para fazer qualquer tipo de apuração. Essa que é a questão. A decisão do Alexandre de Moraes, se você ler, ela é técnica e vai ali no centro da questão. Muito bem. Paulo Cavalcante, boa noite. E aí, essa decisão do ministro Moraes, qual é o seu entendimento sobre isso? Olha, não posso dizer que estou surpreso, porque vindo de quem veio, né? Mas eu quero dizer boa noite a você, meu amigo, que sempre está com a gente segunda a sexta, né? Sextou, uma sexta-feira tão frienta, gostosa, né? Diferente, chuvosa. Eu quero deixar o meu abraço a toda a equipe aqui também da Rema TV e a todo mundo que está nessa bancada aqui desse debate. Gente, eu não tenho surpresa nenhuma, vindo de quem vem, né? É uma pessoa que passa por cima da Constituição, que se julga o suprassumo de alguma coisa,
alguém que está acima do bem e do mal, né? Eu espero muito que essa nova composição, tanto do Senado como do Congresso, mude realmente e a gente tenha, pela primeira vez, pela primeira não, acho que vai ser a segunda vez que nós vamos ter o impeachment de um membro do STF, porque eles não são o suprassumo, né? Eu imagino a dificuldade que deve ser para um americano ou até mesmo um europeu, principalmente do Reino Unido. Eu não interrompi, eu não interrompi ninguém. Então, por favor. Não, o senhor quer falar por favor, se eu precisar de uma aula, eu procuro o senhor, por favor. Quem nasce e vive nos Estados Unidos. Eu posso ir embora já, então? Eu posso em seguida deixar? É a sua vez. Posso ir embora? Ou o senhor vai permitir que esse senhor não, depois você interrompa? Dá a sua opinião. Vai voltar o meu tempo? Por favor, pode continuar. Então, eles fazem isso, esse cinismo da esquerda, e ela é vomitada aqui dentro do estúdio, né? Esse cinismo, essa falta, tipo assim, proteger porque está falando ao meu favor. As pesquisas só erraram em favor da esquerda. Não tem uma pesquisa que errou em favor da direita. Alguma coisa estranha no Reino de Roma, não é? Alguma coisa não está batendo. Você vê o nosso astronauta lá, né? Ele conseguiu se eleger em primeiro lugar com mais de 46% dos votos válidos quando ele estava em terceiro lugar nas pesquisas. Dá para entender um negócio desse? Será porque o Marcos... Literalmente, né, Paulo? Ele foi às nuvens. Literalmente, né? Literalmente ele foi às nuvens. Foi às nuvens, né? Então eu imagino, será que é porque ele era apoiado pelo Bolsonaro? Né? Será? Não dá para entender. Não dá para entender uma situação dessa. E aí o Marcos Fontes, numa situação dessa, eu imagino a dificuldade que tem um americano, o norte-americano, né? Porque o morador dos Estados Unidos, né? Para agradar o nosso esquerdista aqui, e a dificuldade que tem o europeu, estadunidense, né? Eu imagino a dificuldade que ele tem para entender um absurdo desse. Eles nem a dificuldade que é, né? Então, gente, na minha terra, quando um late, o outro cala a boca. Americano do entendeu? Norte. Então, por favor. Herbert, quando for a sua vez, você se manifesta. Eu não entendo você. Você parece que tem prazer nisso. Para com isso. Eu não gosto disso. Sinceramente, eu não gosto disso. É o Gentili que eu Mas eu não gosto disso, meu amigo. Fala na sua hora. Para de interromper os outros. Então, eu acho assim um absurdo, gente, esse tipo de decisão. Não deixar pesquisar o que deu errado. Então, aí, de novo, jogando o Lula em primeiro lugar. Isso é para quê? Para minar a força, para aquele cidadão que ele não tem uma posição muito certa. Não vou perder meu voto, não. Vou votar no Lula de uma vez. Mas, olha, gente, pensa bem e vamos manter o nosso Brasil caminhando a passos largos para o sucesso, a passos largos para a nova geração. Muito bem. Agora sim, professor Herbert Lins, por gentileza, o seu comentário. Boa noite, Cícero. Boa noite, meus colegas de bancada, em especial o bispo Paulo Cavalcante. Boa noite, Juninho, a toda a equipe de TV. Boa noite, o telespectador que está em casa nos assistindo, que faz da Rema TV campeã de audiência. Estamos aqui com você, né? Sextou, né? É dia de alegria, sexta-feira, final de semana chegando, e a gente tem que estar muito alegre. É muito triste, né, essas falas que equivocadas, né, e alienadas que a gente teve que ouvir aqui agora. Mas o que eu tenho a dizer é que o Bolsonaro está com dor de cotovelo. Os institutos de pesquisa, eu já falei aqui nesse 18% de erro. Falei e repito, pesquisa não é ciências exatas. Ah, não, só para vocês que é. A pesquisa não é ciências exatas. Todo o tempo vocês estavam defendendo, olha, nós estamos em primeiro lugar, nós estamos em primeiro lugar, vamos ganhar no primeiro turno, vamos ganhar, e não é ciência exata. Mas, Paulo, você não era aquele que não gostava de interromper? Mas ele me interrompeu, eu estou falando. Não, que você falou que não veneno. É que você falou que não gostava de interromper. Maquiavel distrate o desigual desigualmente, eu estou tratando.